Em 1974, durante a ditadura militar no Brasil, a irmã de Bernardo Kuczynski, professora de Química na Universidade de São Paulo, é presa pelos militares ao lado do marido e desaparece sem deixar rastros. Olá, gente, meu nome é Fernando Alves e hoje a gente vai comentar sobre o livro K, do Bernardo Kuczynski. E para você que é a favor da volta da ditadura militar, se liga nessa. K foi publicado pela primeira vez em 2011 pela editora Expressão Popular. Em 2013, a extinta e saudosa Kozak Naif lança uma nova edição. E só em 2016 é que a Companhia das Letras lança a edição que nós temos hoje nas livrarias. K é um pai desesperado à procura da filha desaparecida em época de ditadura, em época de repressão política no Brasil. Durante toda a história, a gente vai acompanhar cada passo desse pai desesperado e todas as tentativas frustrantes de encontrar a filha. Não é spoiler a gente contar que a filha dele já está morta. Isso é dito logo nas primeiras páginas do livro, por mais que o livro seja justamente os relatos dessa busca, da busca do pai pela filha. O que a gente não fica sabendo de cara, e só vai saber no livro, porque eu não vou contar, é em que condições ela morreu. O K ele passa pelas mãos de muita gente que se aproveita do desespero das famílias para extorquir o quanto de dinheiro eles puderem em troca de alguma informação qualquer que seja do desaparecido. Ele chega a pagar um valor equivalente ao preço de um carro e quase paga um valor equivalente a um apartamento. Ele quase se desfaz de um imóvel dele para pagar essa quantia, para saber notícias dessa filha dele e que na verdade são notícias sempre falsas. Inclusive nessa busca a gente acompanha um pai desesperado que de início tem muita esperança de encontrar essa filha viva, mas que com o tempo ele vai perdendo essa esperança, mas continua procurando só por procurar, quase que num automatismo, já sabendo que ele não vai encontrar essa filha viva ou às vezes nem morta mesmo, mas ainda assim ele continua essa busca como se fosse uma espécie de pecado ele parar essa busca, como se não fosse um papel de um pai desistir dessa busca, Tá sempre, a vida inteira dele, em busca da filha desaparecida. A gente vê muito nesse livro também a questão da culpa que os familiares de desaparecidos políticos normalmente carregam ao longo da vida deles, às vezes para a vida inteira. E às vezes eles desenvolvem essa culpa com o tempo e às vezes carregam desde que a pessoa desapareceu. E isso tudo devido a uma espécie de tortura psicológica praticada pelos militares direcionadas à família. A partir do momento que eles ficam sabendo que um pai ou uma mãe estão à procura do filho desaparecido, eles mandam pistas falsas para a família, para o endereço, às vezes uma carta escrita pelo filho, às vezes um objeto que era do filho, para dizer que o filho está vivo e exilado do país. Eles chegam a mandar uma carta com a caligrafia feminina para o pai, querendo simular que é a filha dele. Só que ele reconhece logo que aquela letra não é da filha dele. E aí ele não cai nessa. Já no outro momento em que o pai desconfia que realmente nenhuma daquelas pistas é da filha dele, ele pede um apelido carinhoso que ele dava à filha e que só ela e ele sabiam desse apelido. E claro, eles erram o apelido e ele mais uma vez desmascara a situação. Toda essa situação é uma tortura para o cara. E com o tempo ele vai perdendo a esperança de encontrar a filha, seja viva ou seja morta. Essas ações tomadas pelos militares, no livro a gente fica sabendo através deles mesmos, porque o livro ele não tem só capítulos escritos narrando a história, como se fosse um personagem onipresente e onisciente, onde ele soubesse de tudo. A gente tem também a visão dos militares, a fala deles, a gente tem também pessoas que estão presas e em troca de regalias acabam fazendo algum favor para os militares em relação à família ou entrando em contato com a família para dizer que ouviu falar da filha ou do filho, enganando, como uma forma de despistá-los da real situação. Se de início eu estava achando esse livro um pouquinho óbvio, porque eu já tinha estudado muito sobre ditadura, já tinha visto muitos filmes, lido alguns livros também sobre, por outro lado, a partir de um certo momento do livro já não foi tão óbvio para mim, porque tem diversas situações que eu nunca tinha ouvido falar. A gente fica sabendo, por exemplo, que nessa época existia uma espécie de açougue humano. Tinham lugares que eles pegavam esses torturados que morriam e descarnavam o corpo todo, separava em várias partes o corpo, esquartejavam mesmo, para espalhar pela cidade ou pelo mar, para que aquele corpo nunca mais fosse encontrado, para que não houvesse nenhuma prova da destruição, do assassinato cruel dos militares nessa época.
Até mesmo toda essa arapuca criada, né, pelos militares para tirar o foco da família do que realmente eles precisavam focar, e toda essa extorsão envolvida no meio, até isso eu não sabia, eu realmente não sabia desses detalhes. No geral, K, Relato de uma Busca, é um livro que surpreende ainda pela maldade humana. Eu pensei que eu já tinha visto de tudo na minha vida já. Eu pensei que eu já tinha visto e lido sobre tudo dessa época, sobre todas as crueldades praticadas, as torturas, só que não. Eu acho que K ainda teve um além que eu ainda não sabia e que me chocou muito. Uma coisa interessante também nesse livro é a gente perceber e estar dentro da cabeça de um militar por alguns minutos. Porque tem alguns capítulos que são eles que estão falando. E a gente percebe que os torturadores, eles achavam que estavam fazendo certo, que eles estavam praticando o bem. Já ouviram falar aquela frase de que bandido bom é bandido morto? Eles consideravam os subversivos como se fossem bandidos. Eles achavam que realmente, matando, torturando, praticando o mal com eles estavam fazendo muito bem. É engraçado, né? A gente pensar que dentro de cada um de nós tem esse monstrinho adormecido, né? Qual de vocês já não deve ter dito, assim, em algum momento da vida que bandido bom é bandido morto? A gente lendo o livro, né? Nós de fora, vendo aquela situação, a gente consegue ver que toda aquela oportunidade que aquelas pessoas tinham de torturar, de sacrificar, eram convenientes, porque era uma oportunidade que eles tinham de colocar esses monstrinhos para fora. Parece que às vezes, né, o ser humano ele gosta de fazer os outros sofrerem de alguma forma, gostam de cutucar na ferida até sangrar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, siga a gente no Instagram, que é a nossa principal rede social hoje em dia, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.